Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso componente. É um prazer ter todos vocês aqui. Eu sou o professor Jean Torres, do nosso componente de língua portuguesa, e a gente tem bastante coisa, bastante leitura para ver hoje. Vamos dar uma olhadinha antes no nosso objeto de conhecimento e no nosso detalhamento. Então, nós temos a aula 64 com o objeto de conhecimento, estratégias de leitura, apreciação e réplica. E o nosso detalhamento, leitura e interpretação de textos. Se tratando de leitura e interpretação de texto, a gente não pode deixar de ter texto. A gente vai já ver o que a gente vai ler hoje, então vamos à nossa aula. Então estamos lidando com estratégias de leitura e nós trouxemos hoje para vocês um conto que é para justamente tentar retirar informações. Afinal de contas, quando nós nos deparamos com um texto, quando nós nos deparamos com algo que tenta transmitir uma informação, é importante que você consiga identificar os elementos para ter aquela informação completa. Para isso, a gente trouxe para vocês esse conto que vai aparecer aí para vocês. O conto se chama A Pipa e a Flor. Olha ali do lado o nosso livrinho já para caracterizar essa ideia de que hoje nós teremos história. E a nossa história trata justamente sobre uma pipa e uma flor, mas não só eles, nós temos também outros personagens que nós veremos aqui na nossa historinha, que que vai nos servir, além de ser esse texto que traz esse conteúdo, como uma base para a gente tentar entender um pouco que tipo de informação você precisa retirar de um texto quando você se depara com principalmente um texto ficcional, por exemplo, como é o caso de A Pipa e a Flor. O nosso texto começa de uma forma quase que dando um aspecto de conto de fada. Não é um conto de fada, mas ele traz esse elemento, até porque ele é voltado para um público mais infanto-juvenil, mas com um significado bastante profundo. Era uma vez uma pipa, já deve ter ouvido isso aí, quando se deparou com um conto de fadas, que busca situar o seu leitor em algum tempo não especificado. Isso é bastante interessante, uma característica do conto de fada, como se aquilo pudesse ter sido realizado, pode ter acontecido em qualquer tempo. Então era uma vez uma pipa, o menino que a fez, e aqui a gente já precisa entender esses referentes, que a fez quem? A pipa. Então era uma vez uma pipa, o menino que a fez, o menino que fez essa pipa, estava alegre e imaginou que a pipa também estaria. Isso é bastante interessante, porque o menino estava alegre. A gente sabe que uma pipa não pensa. Uma pipa, ela não é um ser vivo, não pelo menos na nossa realidade. Aqui ela pode ganhar. Só que o que o nosso escritor ele quis fazer? Dizer que se o menino estava alegre, ele imaginou que a pipa também estaria alegre. Então, olha só, como eu falei para vocês aqui, o referente fez a pipa, né? E que ele imaginou que essa pipa também estaria alegre porque ele estava. É algo bastante infantil quando a gente tem alguns objetos, quando a gente é criança e a gente tenta atribuir sentimentos àquele objeto que você gosta bastante. Então a pipa estava feliz porque ele estava. Era o humor dele e ele queria que as coisas dele também se comportassem daquela forma. Por isso fez nela uma cara risonha, desenhou aí um sorriso também, um elemento bastante infantil, nesse sentido de você colocar uma cara para caracterizar um sentimento, colando tiras de papel de seda vermelho, 2 olhos, um nariz, uma boca. Não sei se vocês já empinaram uma pipa, mas a gente sabe, quando a gente decora, a gente quer brincar, a gente quer colocar nossas características pessoais naquele elemento. No caso de uma pipa, então ele foi enfeitando, deixou a pipa bastante bonita. Ou pipa boa, levinha, travessa, subia alto. Olha só, primeiro que ela atribui algumas características interessantes que não necessariamente se referem a um ser vivo, ela pode ser leve, só que ela também é travessa. Como se ela também representasse um pouco do que é o menino. E ela subia alto, então esses elementos elas vão contrastar bastante com o restante da nossa história, tá bom? Na sequência,
Gostava de brincar com perigo, vivia zombando dos fios e dos galhos das árvores. Afinal de contas, quando você empina uma pipa, você tem que sempre tomar cuidado para que ela não prenda num fio elétrico, isso é inclusive perigoso. Não é recomendado que você brinque com uma pipa perto da fiação. E dos galhos das árvores, porque você pode perder uma pipa se eles são presos naqueles lugares. E aí, para resgatar, é um pouquinho complicado. Por isso que diz que o menino gostava de brincar com o perigo. Ele estava o tempo todo empinando perto desses lugares, como se dissesse, como se fosse um desafio. E aí, a partir daqui, a pipa parece que começa a ganhar essa individualidade. Ela não parte mais do menino. Agora a pipa que se sente dessa forma, vocês não me pegam, vocês não me pegam. É essa pipa que desafia, uma pipa que gosta dessa brincadeira. E enquanto ria, sacudia o rabo em desafio, né? Que é a rapiola da pipa, vocês sabem como é que funciona, garante ali a estabilidade dela. Chegou até a rasgar o papel num galho que foi mais rápido, mas o menino consertou colando um remendo da mesma cor. Então, em alguma oportunidade, essa pipa ela bateu em algum lugar, rasgou e o menino consertou. Reparem que pipa e menino, esses sentimentos parecem um pouco misturados, desde lá de um princípio, como se essa pipa fosse uma representação do próprio menino, que passa por desafios, que é travesso, que é desafiador no sentido de querer sempre brincar com perigo para se desafiar. Então, esses sentimentos, eles se confundem um pouco. Aqui a gente tem a imagem dessa planta, que já é um pouquinho de spoiler, não vou me adiantar, mas a gente tem também o nosso próximo personagem, que está ali no título, que é a flor. A gente já falou do menino, da pipa, e agora a gente vai conhecer o nosso próximo personagem. Mas aconteceu que num dia ela estava começando a subir, correndo de um lado para o outro no vento. Olhou para baixo e viu lá num quintal uma flor. Então a nossa pipa gosta de estar sempre muito alto, sempre voando. Em algum momento, essa pipa que já foi personificada, que já tem esse sentimento humano, como se ela fosse ela mesma uma pessoa, ela olha para baixo, estava ali brincando no vento e visualiza, consegue observar dali uma flor. Ela já havia visto muitas flores, afinal de contas ela está sempre ali em cima, né? A pipa existe desde lá no nosso começo da história, já passou por muitas situações, e em um certo dia ela viu essa flor, mesmo já tendo visto muitas flores. Só que olha só, desta vez os seus olhos e os olhos da flor se encontraram, uma troca de olhares entre esses dois seres, que é a pipa e a flor. E ela sentiu uma coisa estranha. Não era a beleza da flor, já vira outras mais belas, eram os olhos. Primeiro, que aqui a gente já tem mais esse elemento ficcional, né, que vai engrandecer a nossa narrativa, quer dizer que a flor tinha olhos. Curioso, né? Uma flor não tem olho. Não sei que seja um guaraná, que aquelas plantinhas parecem os olhos, né? Mas a ideia aqui é que tanto a pipa quanto a flor ganhem esses elementos humanos. Quem não entende pensa que todos os olhos são parecidos, só diferentes na cor. Mas não é assim. Há olhos que agradam, acariciam a gente como se fossem mãos. Outros dão medo, ameaçam, acusam. Quando a gente se percebe encarados por eles, dá um arrepio ruim pelo corpo. Tem também os olhos que colam, hipnotizam, enfeitiçam. Então a nossa pipa se apaixonou pelo olhar da nossa flor. Isso é bastante interessante, né? A gente pode decifrar muito das pessoas pelo olhar. Você sabe que a sua mãe, por exemplo, está com raiva quando ela está com um olhar assim esquisito, que já te deixa com medo de que alguma coisa vai acontecer porque você fez algo. Aqui, o da flor foi um olhar que ele chama de um olhar hipnótico, que enfeitiça. E ele vai explicar também um pouquinho o que é esse enfeitiçar. Ah, você não sabe o que é enfeitiçar? Enfeitiçar é virar a gente pelo avesso. Bem interessante, né? Como se mudasse a sua vida, como se virasse ela de cabeça para baixo. Enfeitiçar é isso, é mudar completamente aquele estado em que você se encontrava, pelo menos no conceito que o nosso autor está trazendo aqui para a gente. As coisas boas ficam escondidas, não têm permissão para aparecer. E as coisas ruins começam a sair. Ah, mas não é uma coisa a ver com paixão? Estar apaixonado não é bom?
Bom, a nossa história ela vai mostrar que tem também esses elementos que não são lá tão bons. Todo mundo é uma mistura de coisas boas e ruins. A gente não é só bom o tempo todo, a gente não é só ruim o tempo todo. As pessoas também podem apresentar bondade e as pessoas também podem apresentar maldade. Às vezes a gente está sorrindo, às vezes a gente está de cara feia. Tem a ver com o humor, né? A gente não está também feliz o tempo todo. Assim como ninguém é o tempo todo triste. Mas o enfeitiçado fica sendo uma coisa só. E aqui ele vai falar que quando a gente está enfeitiçado, ou a gente pode ser só bom muitas vezes, ou pode ser só ruim, ou pode ser só feliz o tempo todo, ou pode ser só triste o tempo todo. Tudo isso são reflexões que têm a ver com o desenvolvimento da nossa história. Pois é, o enfeitiçado não pode mais fazer o que ele quer, fica esquecido de quem ele é. Já devem ter visto em algum desenho animado, quando alguém está enfeitiçado e sempre faz aquilo que a pessoa que enfeitiçou quer. E a gente já sabe lá no início que a nossa Pipa, ela se apaixonou pelo olhar da nossa Flor. E isso a enfeitiçou. E a partir daqui a gente sabe que pode acontecer alguma relação entre as duas, em que a Pipa enfeitiçada não faça mais o que quer, mas aquilo que ela é mandada fazer. Então a Pipa ficou enfeitiçada. Não mais queria ser Pipa, só queria ser uma coisa: fazer o que a Florzinha quisesse. Então, olha lá, o nosso elemento que nós comentamos, a partir de agora ela está enfeitiçada, ela responde a uma outra pessoa. Eu digo pessoa, mas porque tanto a nossa Pipa quanto a nossa Flor, agora eles estão meio misturados, né? Como se fossem humanos. Ah, ela era tão maravilhosa. Que felicidade se pudesse ficar de mãos dadas com ela pelo resto dos seus dias. Agora é interessante, a Flor ela está presa ao chão, ela depende disso para sobreviver. E a nossa Pipa está acostumada a voar muito alto e ela se apaixonou pela nossa Flor. E ela quer ficar de mãos dadas, próximas à nossa Flor. Só que a nossa Flor está limitada pela sua condição. Mas é interessante a gente pensar nesses elementos pelo que vem a seguir. E assim resolveu mudar de dono, aproveitando-se de um vento forte, deu um puxão repentino na linha, ela arrebentou e a Pipa foi cair devagarzinho ao lado da Flor. E deu a sua linha para ela segurar. Ela segurou forte. Então, mais uma vez, a nossa Pipa está trazendo aqui esse elemento personificado, né, como se ela fosse uma pessoa. E o que, que acontece? Ela tinha o seu dono, que era o menino, que só aparece basicamente lá no início. E aqui é meio que trocado pela nossa Flor. Ela tem esse corte na sua linha, faz esse puxão, como se ela tentasse se livrar de propósito do menino. E como ela está enfeitiçada, como ela está apaixonada por essa nossa Flor, é interessante, ele não vai usar essa palavra apaixonada, ele vai usar enfeitiçar, mas a gente consegue compreender que esse feitiço, na verdade, é uma paixão. E essa paixão leva com que a nossa Pipa, que está acostumada a sempre voar, queira estar perto da nossa Flor, que está ali presa ao solo. Bora ver o que vai dar a nossa história na continuação. Então, ela segurou forte na nossa Flor e, na sequência, agora sua linha nas mãos da Flor, a Pipa pensou que voar seria muito mais custoso. Porque agora ela está do lado da pessoa, a Flor, que ela ama. Lá de cima conversaria com ela e ao voltar lhe contaria histórias para que ela dormisse. E ela pediu: Florzinha, me solta. E a Florzinha soltou. Só que ela ainda é uma Pipa. E como ela é uma Pipa, ela depende desse elemento que é a linha que está presa à Flor, porque ela não está mais presa ao menino, essa linha fique presa à Flor e ela precisa que a Flor solte essa linha para que ela voe mais alto, como ela sempre fez. O sonho dela é que ela continue voando durante o dia, depois ela volta, fica perto da Flor e conta as histórias de tudo aquilo que ela viu. A Pipa subiu bem alto e seu coração bateu feliz. Quando se está lá no alto, é bom saber que há alguém esperando lá embaixo. Então ela está muito feliz, porque ela sabe que não importa, ela vai estar voando, mas depois ela vai voltar para aquela pessoa a quem ela está presa. Mas a Flor aqui de baixo percebeu que estava ficando triste. Olha só uma mudança interessante aqui. Até então tudo parecia
tudo parecia bem, só que a flor, e aqui a gente desvia um pouco o foco da Pipa para a flor, estava ficando triste. Não é que estivesse triste, estava ficando com raiva. E isso justifica a careta da nossa flor. Olha lá. Que injustiça que a Pipa pudesse voar tão alto e ela tivesse de ficar plantada no chão. E teve inveja da Pipa. E aqui os sentimentos mudam um pouco, né? Até então, a gente tem esse sentimento da flor, que ela gosta também de estar junto da Pipa, só que como ela vê a Pipa sempre muito mais alta do que ela, e ela sendo uma flor não podendo sair do solo, é interessante porque ela começa a sentir inveja da condição da Pipa. Tinha raiva ao ver a felicidade da Pipa, longe dela. Tinha raiva quando via as pipas lá em cima, tagarelando entre si. E ela, a flor, sozinha, deixada de fora. Então a flor se sente excluída, porque a pipa está próxima de outras pipas. Todas elas podem voar, todas elas podem fazer algo que a flor não pode fazer. Se a pipa me amasse de verdade, não poderia estar feliz lá em cima, longe de mim. Ficaria o tempo todo aqui comigo. Então a flor ela começa a ter essa obsessão de querer a pipa por perto, porque ela não pode estar onde a pipa está. E ela sente inveja da felicidade da pipa perto de outras pipas. E a inveja juntou-se o ciúme. Quando a gente vê, né, vai ter essa explicação do que é o que é o ciúme, isso partindo de uma flor, né, para com aquela pipa, de ver que ela podia voar, de ver que ela podia fazer todas essas coisas e ela não podia. Inveja é ficar infeliz vendo as coisas bonitas e boas que os outros têm e nós não. Então, no primeiro momento, é a inveja, que ela fica infeliz porque ela vê que a pipa pode fazer coisas que ela não pode. E o ciúme? Ciúme é a dor que dá quando a gente imagina a felicidade do outro sem que a gente esteja com ele. Então é como se a flor estivesse o tempo todo vendo a pipa de longe, não sabe o que ela está falando com as outras pipas, e ela sente uma dor, porque ela imagina a felicidade que a pipa está tendo sem que ela esteja por perto. E a flor começou a ficar malvada. Então o ciúme da flor fez com que ela começasse a agir de uma forma malvada, ruim. Ficava emburrada quando a pipa chegava, exigia explicação de tudo, e a pipa começou a ter medo de ficar feliz, pois sabia que isto faria a flor sofrer. Então a pipa não queria mais estar feliz, ela vivia infeliz, porque ela achava que a felicidade dela ia fazer com que a flor se sentisse mal, se sentisse infeliz. E a flor aos poucos foi encurtando a linha, lembrando a nossa pipa está presa à flor. Então a flor que decide quando ela pode voar ou não pode voar. Então encurtando, trazendo sempre lá para perto, acaba se tornando bastante obsessiva e abusiva também. A pipa não podia mais voar. Olha só, ela tirou da nossa pipa aquilo que ela mais amava. Via ali do baixinho, de sobre o quintal. Essa era toda a distância que a flor lhe permitia voar, então sempre ali debaixo das cercas, né? As pipas lá em cima. E sua boca foi ficando triste e percebeu que já não gostava tanto da flor como no início. Afinal de contas, a flor está começando a se tornar ruim para ela, né? Essa história não terminou. Está acontecendo bem agora em algum lugar. E há 3 jeitos de escrever o seu fim. Você é que vai escolher. Então a gente vai ler aqui quais são os nossos 3 fins e vocês decidem qual é o fim que você mais gosta da nossa história. Primeiro, a pipa ficou tão triste que resolveu nunca mais voar. Não vou te incomodar com os meus risos, flor, mas também não vou te dar a alegria do meu sorriso. Então a pipa aqui nesse final decide ficar junto à flor, mas ela diz que nunca mais vai ser feliz, né? E assim ficou amarrada junto à flor, mas mais longe dela do que nunca, porque o seu coração estava em sonhos de voos e nos risos de outros tempos. Então está próxima, mas não está, porque a cabeça está pensando naquela época em que era feliz. Esse é o nosso primeiro final. No segundo, a flor, na verdade, era uma borboleta que uma bruxa má havia enfeitiçado e condenado a ficar fincada no chão. Bem parecido com os contos de fadas mesmo, esse segundo, né?
O feitiço só se quebraria no dia em que ela fosse capaz de dizer não à sua inveja e ao seu ciúme e se sentisse feliz com a felicidade dos outros. E aconteceu que um dia, vendo a pipa voar, ela se esqueceu de si mesma por um instante e ficou feliz ao ver a felicidade da pipa. Então, nesse aqui, a nossa flor, ela acabou se sentindo feliz pela pipa vendo ela voar. Isso quebrou uma maldição que teria. Quando isso aconteceu, o feitiço se quebrou e ela voou agora como borboleta para o alto. E os dois, pipa e borboleta, puderam brincar juntas. Esse é o nosso segundo final, né, em que as duas terminam, em que existe essa questão de dizer como se a flor estivesse enfeitiçada também, portanto agindo de uma forma que ela não gostaria. Mas o feitiço se quebraria e ela se transformaria nessa borboleta, podendo voar junto da nossa pipa. E no terceiro, a pipa percebeu que havia mais alegria na liberdade de antigamente que nos abraços da flor. Porque aqueles eram abraços que amarravam. É como se a pipa se desse conta de que aquilo não era uma felicidade de verdade. Ela gostava do antigamente, gostava da sua outra vida. E assim, num dia de grande ventania, e se valendo de uma distração da flor, arrebentou a linha e foi em busca de uma outra mão que ficasse feliz vendo-a voar nas alturas. Esse é o nosso terceiro final, em que a nossa flor, a nossa pipa foge da flor, aproveitando uma ventania e uma distração da flor e buscando, enfim, alguém que a valorizasse. Esse é o nosso conto, A Pipa e a Flor. É do Rubem Alves, também um ótimo cronista, escreveu esse conto mais voltado também para a questão infantil, né? E vocês podem perceber que há bastante profundidade, existem temáticas mais adultas, mas ao mesmo tempo também tentando nos fazer pensar sobre a condição humana, sobre os nossos comportamentos e o comportamento das outras pessoas. Espero que tenham gostado do conto. A gente vai pensar um pouquinho agora sobre alguns elementos desse conto, como quem são os personagens, o que dá para a gente retirar dali? Primeiro, a pipa, né? A gente tem lá no início, era uma vez uma pipa, já apresenta desde o início, desde o título, mas na sua primeira linha de texto, era uma vez uma pipa para falar sobre essa nossa personagem. O menino também, o menino que a fez estava alegre e imaginou que a pipa também estaria. E a flor olhou para baixo e viu lá no quintal uma flor. Essa é a primeira vez que cada um deles aparece. A gente tem citação à pipa, a outras pipas, na verdade. A gente tem a referência à borboleta, se a gente vai para o segundo final. E a bruxa má também lá no segundo final seriam personagens, mas que não tem muito desenvolvimento naquela ação, são apenas citados. E onde se passa? E a gente tem, mas aconteceu que num dia ela estava começando a subir, correndo de um lado para o outro, no vento, olhou para baixo e viu lá num quintal. Então a gente imagina que a gente tem uma flor por aqui, por um quintal, a gente tem lá as cercas, a flor não pode observar muito mais longe do que aquilo, ela está presa ao chão, mas a nossa pipa ela pode ir até os céus, ela pode ir até bem alto e observar outros espaços. Outra referência espacial que a gente tem essa história não terminou, está acontecendo bem agora em algum lugar, que dá uma dimensão de que relações como a da pipa e a flor podem estar acontecendo em qualquer lugar, em qualquer tempo, e o tempo todo. Então esse espaço ele também acaba se generalizando, se transformando em basicamente qualquer espaço em que uma situação semelhante esteja acontecendo. E qual o tempo dessa narrativa? A gente tem lá Era Uma Vez Uma Pipa. Era Uma Vez é uma fórmula que os contos de fadas utilizam para tratar sobre algo que pode estar acontecendo em qualquer momento, em qualquer lugar. A gente vê muito essa forma para falar, era uma vez, então pode ter sido ontem, pode ter sido ano passado, pode ter sido há milênios. Então, essa ideia aqui é justamente para transformar em algo genérico que pode estar acontecendo. Mas aconteceu que num dia ela estava começando a subir, correndo de um lado para o outro no vento e olhou para baixo e viu lá no quintal uma flor. Então a gente tem lá esse tempo que se passa do menino construir a pipa, ter uma história com a pipa identificar a flor, se apaixonar por essa flor e o tempo que ela passa com a própria flor. A gente não tem uma definição exata de quanto tempo acontece isso, mas é uma referência temporal cronológica da sequência da história.
essa história não terminou, está acontecendo bem agora em algum lugar. Mais um elemento temporal que faz referência a isso poder acontecer em qualquer lugar, em qualquer tempo. Ajuda um pouquinho, né, nessa elaboração da narrativa de dizer que histórias como essa o tempo todo acontecem. E o enredo, olha que ilustração bonita que a gente tem aqui, que é basicamente aquilo que a gente encontra nos livros e vai se desenvolvendo, histórias, acontecimentos, casos, tudo isso envolvendo o nosso enredo. O enredo é justamente a história que está sendo contada. No caso aqui da Pipa e a Flor, conta a história de uma pipa que inicialmente é feita com carinho e alegria por um menino. Nosso menino foi lá, fez a pipa, transformou a pipa no que ele mesmo era. Então a pipa é travessa e despreocupada, porque ela gosta de desafio, desfruta da liberdade, de voar pelos céus. Tudo são elementos que fazem parte aqui do que é a nossa pipa e de como vai se desenvolvendo. No entanto, um dia ela avista uma flor em um quintal e fica encantada com os seus olhos, com os olhos da flor, né? A pipa se sente enfeitiçada pela flor e deseja apenas satisfazer seus desejos. A gente fazer essa espécie de resumo explica muito bem como nós podemos tirar essas informações e transformar essas informações numa síntese, num resumo de tudo aquilo que a gente leu. Explicar com as próprias palavras, trazer esse enredo sem necessariamente replicar toda a história novamente. Continuando o nosso enredo, com o tempo, a pipa passa a se dedicar exclusivamente à flor. A gente viu que a pipa já não tinha mais decisões próprias, as decisões dela partiam da flor, que infelizmente foi ficando cada vez mais abusiva, perdendo sua própria liberdade e alegria de voar. Ela não queria mais voar, ela achava que se ficasse voando ia ficar alegre, e isso ia fazer com que a flor ficasse triste. Enquanto isso, a flor, alimentada pela inveja e pelo ciúme, manipula a pipa e a impede de voar livremente. A pipa, por sua vez, começa a perceber que não está mais feliz ao lado da flor e anseia por sua liberdade perdida. Isso é basicamente o que a gente consegue ver na nossa história. A gente sabe que lá ainda temos 3 finais possíveis e esse final aí depende do que você quer que aconteça. São possibilidades, você faz a leitura e decide qual final você mais se agradou. E quem narra? A Pipa e a Flor é narrado em terceira pessoa, onde o narrador onisciente relata os eventos e os pensamentos dos personagens. E aqui a gente vai dar uma pequena explicação sobre o que é esse narrador onisciente, mas é interessante que a gente pense que vários são os tipos de narradores que podem participar ou não da história, ele pode conhecer tudo sobre os nossos personagens e pode, inclusive, influenciar na história dependendo como ele narra. Então, olha aí, esse tipo de narrador, narrador onisciente, tem acesso aos sentimentos, pensamentos e motivações de todos os personagens, permitindo uma visão ampla da história, porque a gente consegue saber o que os nossos personagens estão sentindo. Olha que imagem legal também, que mostra aqui que o nosso narrador pode trazer todos esses elementos para a gente, pode fazer com que a gente conheça todas essas histórias e, inclusive, os nossos personagens. O narrador onisciente é capaz de fornecer insights sobre os personagens e suas interações. Então, falar um pouquinho sobre a individualidade deles, sobre a sua cabeça, como eles pensam, o que eles sentem, contribuindo para a compreensão da trama e dos temas abordados. Então, a gente viu um pouquinho, de forma indireta até, um pouquinho sobre esses elementos que fazem parte da narrativa. São esses elementos que nós podemos extrair desses textos, que nós podemos verificar, analisar, para saber um pouco sobre como o nosso autor, no caso de A Pipa e a Flor, o Rubem Alves, ele foi costurando todos esses elementos para transmitir uma ideia, para dar para a gente uma história incrível, bonita e que faz com que a gente reflita bastante sobre as relações interpessoais e o nosso comportamento. Perfeito? Espero que tenham gostado do nosso conto, espero que tenham gostado da nossa aula. Como não há mais nada a ser explicado, a gente vai encerrando por aqui. Eu espero que vocês fiquem bem, que tenham bons estudos e até a próxima.